Bicho, quanto mais vai subindo, mais inexplicável fica isso daqui. Não tem nada parecido nas trilhas em que eu já fiz. Nossa, conquistamos o sul do Brasil, cara. É hora de chegar no topo do sul do Brasil e ter essa vista aqui. É o Pico Paraná, a trilha da montanha mais alta dos 3 estados do sul. Vambora? Aqui é a rodovia Regis Bittencourt, caminho de Curitiba para São Paulo, mas ainda no Paraná a gente pega uma estrada de terra. Aqui é o município de Campina Grande do Sul e esse é um trecho curto agora de chão para a gente chegar na fazenda de onde a gente começa a trilha. A gente está aqui em direção à borda de uma serra chamada Serra do Ibitiraquiri, que faz parte da Serra do Mar. Existe um Parque Estadual do Pico Paraná, só que existe uma disputa jurídica entre o proprietário desse lugar aqui, que é o mais conhecido, a Fazenda Pico Paraná. O plano do Instituto Ambiental do Paraná é que tudo seja feito com base naquela base ali onde eu vou fazer o cadastro agora. Mas como eles ainda não resolveram a pendência jurídica, o Estado não pode impedir a Fazenda de permitir o acesso à trilha. Mas essa é uma situação que pode mudar nos próximos anos. Então é assim que isso é hoje, tá? Ela fica aberta aqui direto, tem uma estrutura legal de camping também. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou lá fazer o cadastro, tá? Para seguir a regra do Estado. Podia fazer o cadastro? Pronto, fiz o cadastro ali, fica aberto 24 horas, todos os dias. Há anos eu quero chegar no Pico Paraná. Primeira missão, chegar ao Morro do Getúlio. Vai ser o primeiro ponto um pouco mais alto da trilha, onde a gente vai ter uma vista. Então eu estou fazendo uma subida e aqui a gente já vê oeste. A gente está olhando para o primeiro planalto paranaense. A gente vê a Regis Bittencourt ali na frente, fazendo a ligação com o estado de São Paulo. E aqui a gente vê também nuvens baixas, um nevoeiro. Essa é uma característica do clima de outono. Agora eles já estão se dissipando, porque já está ficando bem quente. Uma das coisas boas dessa trilha é a infraestrutura, tem uma série de barragens, assim, sabe? Assim a trilha não fica virando uma vala quando a água, enfim, quando chove bastante. Agora tem uma subidinha um pouquinho mais chata aqui, é uma subida de solo bem arenoso. Tem que ter cuidado aqui em dias secos, tá? Chegamos! Não, não é no Pico Paraná ainda não. Aqui é o marco da trilha, Morro do Getúlio. A gente começa a ver as escarpas da Serra do Ibitiraquiri. Ali na nossa frente estão dois dos principais morros daqui, Pico Itapiroca e Pico Caratuva. O Caratuva é o segundo maior do sul do Brasil, dá para subir nos dois, acampar nos dois. Aqui eu vou parar, comer uma banana, tomar uma aguinha. Próximo objetivo é chegar entre o Itapiroca e o Caratuva, onde tem uma bifurcação e eu vou encher meu cantil de água. Ali é a subida para o... Aliás, isso faz dessa trilha muito boa para quem quer começar no montanhismo. Tipo, você acha muito pesado ir para o Pico Paraná, aqui você para e sobe o Pico Caratuva. E aí tem também outros dois, Taipabuçu e Ferraria, que são também um pouquinho mais para lá. Já não tá mais aquela tranquilidade toda, ó, aqui
fica a primeira fonte. Isso é muito importante, tá? Planejar a questão da água. Estou trazendo um cantil de 600 ml e mais uma garrafa de 1,5 litro. Existem outras duas, perto das duas áreas de acampamento. Como não chove há muitos dias, eu não sei como está a condição daquelas outras fontes. Lembrando que essa é uma área desabitada, então a água é boa para beber. Delícia! Próxima missão qual é? Chegar no ponto chamado de A1, que é a primeira área de acampamento. Agora a gente vai começar a provar do que vem pela frente. Subidas com raízes e grampos. Vou botar o pé aqui. E depois o meu... Aí eu levanto e coloco o direito ali. Aí, ó. Tá vendo? Calma que é só o começo. Aqui então, a bifurcação Pico Itapiroca, Pico Paraná. Se você quiser escolher entre o Itapiroca e o Caratuva a subida dele é um pouquinho mais pesada, mas ela é mais lá para trás. Todo mundo diz que a vista no Caratuva é melhor. Quando eu fui, ela estava fechada pelas nuvens. Vá nos dois também. Enfim, vamos embora. Pico Paraná é o nosso objetivo. Esse tipo de terreno fica ruim com bastão, porque você precisa usar as mãos, né? Não tem onde botar o bastão. A sorte é que tem um monte de árvore, né? Agora a progressão fica bem mais devagar, tá? Olha lá. Lembra que essa mochila tá bem pesada, porque tem material de acampamento. Usando a mão e... Aí, olha só esse grande pedaço de rocha ao nosso lado. Isso aqui é a base da Serra do Mar e do que a gente está escalando hoje. Granito. São rochas muito antigas, do tempo da formação dos continentes. E um dos exemplares está ali. E vamos até ele. Ah, tá ele. Então, ó, a gente está contornando aqui, ó, o Caratuva. Lá o Itapiroca. Estou aguardando ansiosamente a chegada do tal do A1. Aqui na frente, ó. Aí. Então tá, montar a barraca aqui, aí eu vou ficar bem leve para subir lá pro cume. Acho que o solo aqui é bem firme. Além das coisas de acampamento, eu também posso deixar aqui, tipo, minha calça extra. Vou precisar dela agora. Então, tudo que não é essencial eu vou largar aqui. Agora a vista melhorou. Que lugar maravilhoso, né? Que montanha é essa, cara? Então olha só como é que funciona, né? Você viu que ele tem 3 morrinhos. Para nossa sorte, o mais alto é o primeiro. Parece que vamos descer um pouquinho, depois vai ser só para cima, uns 300 metros. A gente vai subindo aqui pela crista. Só que assim, para quem quer moleza, ela acaba aqui. Agora a gente começa cada vez mais aí pelos grampos e cordas. Vamos lá, ó. Olha como tem várias opções aqui para pisar. Mão firme aqui na corda. Meus pés vão escolhendo ali embaixo. Aí, ó. Firmeza. Olha aqui. Tá? Tem medo de altura? Não, olha pra baixo. Pronto. Ó, tô com a mão firme lá em cima. Pisei aqui. Eu vou botar o pé aqui nesse grampo, ó. Aí. Pronto. Minha outra mão tá aqui dando apoio. A rocha oferece muita opção para botar o pé. Minha mão tá firme, eu não vou cair.
subir. Ó, tênis aderente, vambora. E aí onde não tem grampo e corda, meu, vai na mão, ó, como se estivesse engatinhando, entendeu? Ah, joga o corpo pra frente. Tem mais uma vista pra cá. Olha só. Aqui é o chamado A2, o acampamento 2. O terreno é bem melhor para acampar e tem mais espaço. Mas por que eu fiquei no A1 e não no A2? Eu conheço meus limites, saca? Vir até aqui com equipamento de hospedagem, eu ia falar. Acampamento ia me cansar demais, então eu achei melhor deixar lá. Qual é a desvantagem? Eu vou ter que voltar mais tempo hoje. Mas tudo bem, cara, a mochila tá leve. O cansaço tá batendo, né? Claro. Eu já tomei mais de 1 litro d'água. Ah, a vista lá de cima, cara, vai estar do caralho. 7 km percorridos, falta 1 km mais ou menos. 200 metros de aclive ainda. Pra chegar ali, nem parece, né? Agora tá faltando uns 500 metros. Tá ali na frente. Última pernada. Ó, repara como não é uma escalada. Existe uma trilha pelas pedras. Últimos metros. Conquistamos o sul do Brasil, cara. É isso aí. Pico Paraná é nosso. Puxa vida, cara. Olha que lugar, velho. Que lugar. Olhando para norte, os morros do primeiro Planalto Paranaense, só que é interessante porque essa é uma região muito preservada. E aqui, meu, a gente vê todos os morros da Serra do Ibitiraquiri. Sei que esse aqui é o Caratuva e aquele ali é o Itapiroca, onde eu já fui. Lá tem os picos Tucum, Camapuã. Lá para trás a gente consegue enxergar Curitiba bem ao longe. Depois, o Pico do Marumbi, no cantinho da tela, a cidade de Morretes. Inclusive, eu fui pra lá e fiz a trilha do Salto dos Macacos. Se você quiser ver, o link apareceu aqui em cima. Cara, dá pra ver todo o litoral aqui, a Baía de Paranaguá, o município de Antonina, Paranaguá lá ao fundo. Com certeza dá pra ver a Ilha do Mel, só que eu não consigo enxergar. São as partículas que ficam em suspensão no ar. É muito difícil pegar um dia como esse, tá, cara? A umidade vem com muita frequência, forma uma barreira aqui, fecha a vista, fica tudo branco. Mas eu tô olhando a previsão do tempo há muitos dias pra conseguir isso aqui. É isso aí. Como você percebeu, tá tarde, né? Eu já sabia disso. Mas eu trouxe lanterna, tá? A gente deve ter ainda 1 hora e pouco de sol, aí tem mais a claridade. Ah, esqueci de falar, a altitude oficial 1877 metros. Óbvio que o celular não vai pegar isso daí porque a precisão do celular não é a mesma, né? E aí depois vem Santa Catarina com o Morro da Boa Vista, 1823 na última medição. Depois Pico do Canyon Montenegro no Rio Grande do Sul com 1406, se eu não me engano. Vambora.
Opa! Ai, eu saí há quase 2 horas lá do pico. Tô chegando aqui no acampamento, fazendo trilha à noite, né? Fazer o quê? Olha quem tá aqui. Ai, meu caralho. Levei mais ou menos 2 horas. Tá uma noite bem estrelada. Cara, me dá um tempo, tá? Tá duro? A temperatura caiu de um jeito, mano. Sério, foi de 20 pra quase 10. Na boa. Velho, olha o silêncio. Quer dizer, ouve, né? Tô aqui no meio das montanhas. Não dá pra ouvir absolutamente nada. Só vejo o rastro das montanhas e as estrelas. E nenhum barulho, nenhum vento. Bom dia, o sol vai nascer daqui a pouquinho. Andei um pouquinho ali do acampamento para achar um lugar para ver o sol nascer. Olha só. Mar de nuvens ali, em direção ao litoral. E aqui, majestoso. E as nuvens ali. Isso vai ser massa, hein? E é isso aí, conseguimos um lugarzinho especial para ver o sol nascer com o Pico Paranaqui. Lindo, né? Olha ele ali. Isso aqui foi um bônus, não estava nem contando com o nascer do sol. Continua com as nuvens lá no litoral do Paraná. Depois eu já vou arrumar minhas coisas e cair fora, porque foi bem pesado. Na semana passada eu fui ao Morro da Boa Vista, em Santa Catarina, foi uma trilha muito pesada. E acho que uma semana não foi suficiente, sabia? Oito e meia, começando o retorno. Ontem, quando eu deitei na barraca, tava com umas pernas, não conseguia andar, cara. Mas eu passei um gel genérico, né? Tipo um Cataflã, assim. Salompas também, onde eu bati no joelho. E agora eu tô tranquilo para poder fazer o retorno. Mas eu vou fazer devagar, tá? Vambora, a gente se encontra lá na entrada. Como é que tá minha cara? Rapaz, a volta foi puxada. Eu também confesso que eu exagerei na previsão de frio e trouxe coisa que não precisava. E a minha mochila ficou mais pesada. Então agora o que acontece? Como eu entrei pelo posto do IAP, eu vou lá de novo pra marcar que eu voltei. Tá feito. Eu fui dormir na barraca sonhando com esse refri. Enfim, chegou o momento. O tempo estava muito seco e eu senti que maltratou um pouco a pele, sabe? Então a minha mão sentia um pouquinho e os pés também. Daí na volta o que eu fiz? Eu coloquei a meia térmica. Essa meia aqui deu muito mais conforto. Eu achei a trilha mais difícil do que eu esperava. Talvez o fator altitude. Eu não imaginava que o fato de ser uma trilha entre 1.500 e 1.800 metros fizesse tanta diferença assim. Mas não só isso, tem a questão do terreno. Até mais ou menos metade da trilha, um pouquinho antes, você anda numa velocidade até alta. Você acha que você consegue fazer a trilha, sei lá, numa manhã. Depois você começa a ir mais devagar. Então ela se torna mais cansativa ali da metade pra frente. Então você tem que vir muito preparado. Outra coisa, é muito comum a galera vir aqui sem lanterna, sem comida, sem equipamento e achar que vai conseguir fazer num dia só. Então isso acontece bastante. E acontece muito da galera se perder. Por isso use o Tracklog que vai estar lá na descrição. Baixe um aplicativo de geolocalização para você não correr esse risco. E se você acha que
ir até o Pico Paraná pode ser demais, vá até o Caratuva. Caratuva é uma trilha com excelente custo-benefício, porque ela é quase metade da duração, ao mesmo tempo ela é uma trilha desafiadora que você vai subir o morro e vai ter uma puta de uma vista lá de cima, é muito bom para acampar lá, então faça o Caratuva. Quer ir um pouquinho mais longe? Vá no Itapiroca. O Pico Paraná é só se você tiver realmente certeza que você tem condição, está preparado de fazer essa trilha, que é uma trilha pesada. Então é isso, os 3 estados do sul estão conquistados, as informações sobre como chegar aqui, tudo que você precisa saber sobre a trilha estão lá na descrição, e até a próxima aventura.